Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é a seguinte: qual é o melhor exercício? Qual é o melhor exercício para quem tem dor anterior no joelho ou condropatia, condromalácia? Qual o exercício é o melhor para fortalecer o quadríceps? Você já teve essa dúvida? Já fiz essa pergunta para algum professor ou para algum profissional nas redes sociais? Você gostaria de ter uma resposta definitiva sobre esse assunto? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Mas antes, eu gostaria de dizer que essa é uma aula preparatória, uma preparação somente para o intensivo do Personal Training da ortopedia. Para você que já está inscrito, eu quero dar boas-vindas. Mas para você que está chegando agora, eu quero convidar a procurar o link aqui na descrição do vídeo. Clica e faça a sua inscrição para ter acesso a todas as aulas. Porque além dessas aulas preparatórias, nós teremos muito mais conteúdo voltado ao aperfeiçoamento técnico do personal trainer na área do exercício dentro da ortopedia. Vem comigo! Acho importante também lembrar agora que durante o intensivo do personal na ortopedia, eu vou ensinar você, personal trainer, a atender um dos nichos mais rentáveis e que mais cresce na nossa área, a prescrição do exercício especializada na pós-reabilitação. Eu vou ensinar você a trabalhar com os clientes que tiveram alta da físio, mas precisam de um profissional especializado para dar continuidade no trabalho do fortalecimento. Tem muita informação importante que eu quero dividir com você durante o intensivo. Assuntos que eu considero super importantes, fundamentais e que você precisa saber. Por isso, para ficar mais didático, eu antecipei alguns temas preparatórios, para a gente começar o intensivo com você mais pronto, aquecido e rendendo 100%. Vamos lá? Como eu disse, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é: qual é o melhor exercício? Qual é o melhor exercício? Qual é o melhor exercício? E você deve ter percebido que para chegar nessa resposta não é nada simples. Essa não é uma tarefa fácil. Parece que de tempos em tempos a resposta também muda. Já reparou nisso? Durante uma época a cadeira extensora era boa, hoje a cadeira extensora não é tão boa. E eu entendo que o objetivo de fazer essas perguntas, como qual é o melhor exercício, é chegar a uma resposta simples, direta e objetiva. Mas infelizmente o caminho não é esse. Mas Mari, por que então a gente encontra num monte de vídeo na rede social com postagens falando sobre esse assunto? Porque as pessoas ainda não despertaram para o absurdo que é a gente generalizar uma resposta no mundo do exercício. Porque no mundo do exercício a gente precisa entender o que significa singularidade. E você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso, à medida que a gente avançar no personal training, no intensivo do personal training na ortopedia. Singularidade vem da palavra singular, único. E no mundo do exercício é exatamente isso que precisamos aprender. Mas aí você vai me dizer: mas Mari, eu já uso isso quando eu aplico o princípio da individualidade biológica. Usa mesmo? Então me responda. Aqui estão duas pessoas que vieram para você atender depois da fisioterapia como personal trainer. O seu José, 55 anos, teve uma cirurgia no menisco e teve algumas crises de dor lombar. Já que o Leonardo, ele tem 1,90 m, 45 anos, e com histórico de 2 cirurgias na coluna, e ainda tem algumas queixas de vez em quando de dor na coluna, mas já teve alta da físio. E aí tem ainda a dona Lourdes, a dona Maria, desculpe, e a dona Lourdes aqui, ambas com prótese no quadril. E você precisa orientar todos eles a fazerem o agachamento, porque na verdade, afinal, a gente aprendeu no mundo antigo do exercício de que o agachamento é o exercício mais completo e a gente vai ter que dar instruções para eles, certo? E respeitando a individualidade biológica, a gente vai dizer para a dona Maria o seguinte: não deixe o joelho passar na frente do dedão do pé, não deixe a sua pelve rodar e mantenha a coluna reta. Daí, pensando na individualidade biológica da dona Lourdes, a gente vai dizer para ela nas instruções do agachamento, completamente diferente. Não deixe o joelho passar na frente do dedão do pé, não deixe a coluna reta e não rode a sua pelve. Já para o seu José, respeitando as estruturas dele, a gente vai dizer, instruir completamente diferente também. Não deixe o joelho passar na frente do dedão do pé, mantenha a coluna reta e não rode a pelve. E já para a individualidade com relação, inclusive considerando as cirurgias que o Leonardo teve,
Eu vou dizer, não deixe o joelho passar na frente do pé. Vocês estão vendo? Isso é respeitar a individualidade biológica? Quais são as limitações da Dona Maria? Quais são as individualidades e o que tem disponível hoje a Dona Lourdes? E a estrutura única do Léo? E as limitações do seu José? Será que existe uma outra maneira de prescrever o agachamento que respeite as singularidades estruturais da Dona Maria, da Dona Lourdes, do seu José e do Léo? Porque se a gente acha que respeitar a individualidade biológica tem a ver com a quantidade de séries e repetições somente, a gente tem um problema sério aqui. Mas calma, não fique triste e nem preocupado. Porque você não tem culpa disso, ninguém tem. Porque há anos as pós-graduações, as graduações, as especializações e até mesmo os melhores profissionais do mercado repetem esse modelo. Mas que modelo é esse que você está falando, Mariane? Como assim? Quer dizer que todo mundo está errado e só você está certa? Na verdade está cheio disso na internet, né, gente? Mas na verdade pense comigo, basta um equívoco feito no passado ter sido repetido sem uma reavaliação por décadas e a gente acaba repetindo esse equívoco para sempre. E hoje eu quero te mostrar um pouco da história do exercício, porque o exercício, como todo conhecimento humano, é fruto de uma evolução. O que eu quero dizer com isso? Primeiro aparece uma pessoa com uma visão nova para algo estabelecido. A primeira reação de todos é sempre dizer não e resistir. Com o passar do tempo, as pessoas vão percebendo que existe razão naquilo que é dito. Aí outros cientistas vêm e endossam até que aquele novo conhecimento se consolida e passa a ser ensinado nas escolas e se torna conhecimento comum. E assim vai até que surja alguém que apresenta uma visão ampliada daquilo que se julgava correto. E todo o movimento de rejeição se repete até que esse conhecimento se consolida novamente. E assim o conhecimento humano vem evoluindo ano após ano. Com o exercício é a mesma coisa, e você está tendo o privilégio de viver um momento como esse histórico, exatamente agora. O que eu quero apresentar para você com o RTS não é um rompimento de tudo que você aprendeu, mas uma nova forma de organizar o que você sabe e acrescentar a isso. Quero apresentar informações complementares capazes de tornar os seus resultados muito melhores e ampliar a sua capacidade de atuação com esse nicho que mais cresce no mercado. E esse é um nicho que está muito carente de profissionais capacitados. Mas para a gente chegar lá, eu quero primeiro recapitular com você brevemente uma história, voltar lá na história da evolução do exercício para a gente chegar a realmente entender como a gente chegou até aqui. E aí então a gente vai retomar a ideia e o caso da Dona Maria, da Dona Lourdes, do Leonardo e do seu José. E quais seriam as respostas que esses clientes merecem em termos de singularidade, em termos reais de individualidade biológica e que estão ao seu alcance profissional do exercício personal. Se você está aqui comigo nessa aula preparatória, é porque é já um personal que procura evoluir no seu conhecimento. Provavelmente já fez muitos cursos, formações, pós-graduações, mas em todos eles você foi ensinado a atender esses clientes a partir do modelo que ainda não evoluiu. E não evoluiu para esse modelo novo que eu quero ensinar a você, o modelo do RTS. Mas antes a gente precisa entender por que a gente pensa o exercício assim, limitado apenas às configurações de carga, séries e repetições. Vem comigo. Vem comigo porque essa vai ser uma viagem muito legal. Para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir avançar, para a gente conseguir evoluir, é preciso a gente entender aonde que a gente está e da onde veio, como que a gente chegou até aqui. Então, da onde veio aquilo que aprendemos, né? Todos vocês se formaram em educação física, com certeza. Talvez tenham alguns fisioterapeutas participando também, mas a gente fez uma graduação, a gente estudou sobre o exercício e a gente tem que entender um pouco da história de tudo isso. E a gente vai começar com a ideia e com a realidade de que a educação física é uma profissão no Brasil. A educação física no Brasil é uma profissão muito nova. E é engraçado porque eu não sou tão nova assim mais, né? Mas eu participei da história da criação da educação física no Brasil e desde 1998 a educação física foi regulamentada. Eu já tinha até saído da faculdade faz tempo de educação física.
E aquele tempo, a educação física estava dentro da área de humanas. Só em 2004 que ela entrou no bacharelado dentro da área da saúde. Então pensem que interessante. 1998, a educação física foi regulamentada como profissão. E gravem essas datas, porque eu vou unir alguns pontos muito relevantes aqui nessa história. E ela era dentro, a educação física, o estudo da educação física estava dentro do estudo da educação. Da educação. E a parte da educação está dentro de humanas. E a gente está trabalhando com o corpo humano. Só que, por mais que a gente esteja trabalhando com o corpo humano, a gente iniciou a nossa história como profissão dentro da área da educação. Pouco nós aprendemos sobre o corpo humano. Sim, tinha aula de anatomia, tinha aula de fisiologia, mas pouco sobre o corpo humano na intensidade e na grandeza que precisava acontecer. Mas aí veio o bacharelado. Em 2004 entrou o bacharelado para tentar suprir essa lacuna que ficou da educação física não estar dentro da área da saúde, porque ela precisa estar cada vez mais dentro da área da saúde. Mas é importante a gente ter essas datas. Qual foi a data que eu falei para vocês? 1998. Gravem essa data, tá? Aí a gente vai ver um pouco da história no mundo sobre a repercussão e o crescimento da atividade física voltada para a saúde e se tornando cada vez mais popular nos indivíduos comuns, na população comum. 1968, vamos começar lá atrás. 1998, educação física se tornou profissão no Brasil. 1968, Dr. Cooper, um cardiologista, lançou o livro Aerobics. E eu sei que os novos talvez não saibam disso, mas o exercício de a gente fazer um Cooper, fazer um jog, que a gente falava no Brasil, acho que até hoje fala, vamos fazer um Cooper, veio do Dr. Cooper. E o Dr. Cooper, ele através do lançamento do livro da Aerobics, ele começou a trazer a realidade de que o exercício físico deveria ser tratado como remédio. Todos os seres humanos deveriam fazer exercício físico e, na ideia deles, naquela época, era o exercício aeróbico. Por quê? Porque o exercício aeróbico trazia todos os benefícios cardiovasculares. E, de repente, o exercício aeróbico se tornou extremamente popular. Todo mundo tinha que andar, caminhar, fazer bicicleta. Em 1970, o Dr. Cooper abriu um Instituto Cooper lá em Dallas. E é um instituto incrível de medicina do esporte, voltado também para cardiologia. E foi então a realidade de que o exercício aeróbico fazia bem para a saúde cardiovascular, fez com que a popularização do exercício para a saúde começasse a tomar forma. E de repente os médicos começaram a prescrever exercício. Você tem que caminhar, você tem que andar. Uma pessoa ser sedentária já não era mais algo que se esperava da população. Então você ia no médico e realmente você escutava que você tinha que se exercitar. E naquela época o exercício era o aeróbico. Aí, gente, em 2003, eu participei do Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte lá em Florianópolis. E eu estava assistindo uma palestra de um ortopedista muito famoso no Brasil, que eu gosto muito dele, e ele falou uma frase que foi incrível. E essa frase tem se mantido verdade até hoje. Mas ele falou que o Dr. Cooper esvaziou os consultórios dos cardiologistas e encheu os consultórios dos ortopedistas. O que ele quis dizer com isso? E essa frase eu já era formada nessa época em fisioterapia também, e nessa época eu já estava ministrando os cursos do RTS. Em 2003 já tinha me formado no RTS, estava já começando a ministrar os cursos do RTS, e eu comecei a pensar quando esse cirurgião falou essa frase. Eu falei, nossa, que realidade, que verdade é essa, que de repente o Dr. Cooper trouxe todas as pessoas para a rua para andar, caminhar, andar de bicicleta, e a saúde vascular deles, cardiovascular, perdão, melhorou muito. Então eles deixaram de necessitar tanto dos cardiologistas, mas começaram a encher os consultórios dos ortopedistas, porque eles verificaram que a saúde ortopédica a saúde cardiovascular muitas vezes trazia comprometimentos ortopédicos, e de repente a medicina do esporte entrou com muita força.
E quando a medicina do esporte entrou com muita força, inicialmente, desde 1939, a medicina do esporte tem relatos de já existir. Naquela época, era só os médicos dentro da educação física e eram médicos cardiologistas que iam verificar se a criança na escola podia participar de esporte ou não. Mas foi crescendo, foi crescendo. Por que foi crescendo? Porque tanto o médico do esporte começou a trabalhar com os exercícios cardiovasculares para melhorar realmente a saúde cardiovascular da população, mas também os ortopedistas começaram a entrar e a medicina do esporte começou a entrar com a ortopedia também para tratar de problemas ortopédicos causados não só pelo esporte, futebol, o vôlei, o basquete, mas também para a população comum, que no começo se chamava medicina do esporte, e em 1996 começou a se chamar, não, 1996 não, 1900, mais para frente, mais perto de 1996, começou a se chamar Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Atividade Física e Saúde. Mas foi somente em 1996 que no Brasil a medicina do esporte se tornou uma entidade através da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que hoje já não se chama mais Medicina do Esporte, se chama Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício. E é interessante terem colocado o exercício. Por quê? Porque de repente a gente viu que não eram somente os atletas que estavam se machucando e precisando do médico. Eram também as pessoas comuns que começaram a se exercitar para a saúde e de repente dentro da medicina do esporte já estavam os médicos cardiologistas e também os ortopedistas que vieram a fazer parte de tratar da parte ortopédica dos problemas do esporte. E de repente não era só mais o esporte, era o esporte e a população comum que foi fazer exercício para a saúde e de repente começou a apresentar problemas. Então foi verificado, quer dizer, foi verificado não, é fácil de ver a história e entender que os exercícios que a gente achou que iam só trazer bem para a saúde e realmente trouxeram muitos benefícios para a saúde cardiovascular. O exercício aeróbico faz isso, existe um benefício enorme mesmo. Mas às vezes ele vai trazer comprometimento articular, preste atenção nisso. Quer dizer que todo mundo que vai fazer exercício aeróbico vai ter problema articular? Não, não. Mas pense na Dona Lourdes, na Dona Maria, no Leonardo, no seu José. Pense nas estruturas individuais de cada um se eles resolverem começar a correr amanhã. Será que todos eles vão ter só o benefício da saúde cardiovascular? Ou pode realmente trazer comprometimento articular? Com certeza. Isso pode acontecer. Então veja, vamos continuar a pensar sobre a história do exercício. Agora, o exercício aeróbico, toda a parte da ciência do exercício aeróbico, ela veio através do estudo da fisiologia. Por quê? Porque é o efeito do exercício na fisiologia humana, no sistema cardiovascular e em todos os outros sistemas. Então, é uma área da fisiologia. Verificou-se que o estímulo causado pelo exercício vai trazer benefícios para toda a parte circulatória, cardíaca, vascular e pulmonar e todos os outros sistemas que têm benefício para isso. Fisiologia, a fisiologia do exercício. E a fisiologia, um dia, foi só fisiologia. Em 1899 existe na história publicado o primeiro livro que chamava de fisiologia indicando o exercício. Até então era só fisiologia. Mas não foi lá pela década de 60, quando que o Dr. Cooper publicou o livro dele da Aerobics? Quando? Vamos voltar aqui. 1968. Não foi até 1960, pela final da década de 60, que se tornou popular a fisiologia do exercício e as publicações sobre fisiologia do exercício começaram a aumentar em número em número de publicações, número de acessos, as pessoas conhecendo cada vez mais. A gente, como profissional, não era nem profissão ainda na educação física no Brasil, nem se pensava nisso direito ainda, né? Mas o mundo começou a ter acesso à ciência da fisiologia do exercício no final da década de 60. Na mesma época que o Dr. Cooper publicou o livro.
Então, o fato do Dr. Cooper começar a divulgar e dizer precisamos fazer exercício para a saúde, fez com que o mundo da ciência sentisse a necessidade de investigar mais isso, e as publicações começaram a ser publicadas no final da década de 60. No quê? Na fisiologia do exercício. Mas a fisiologia do exercício pode trazer consequências negativas para a ortopedia do indivíduo. Ou as pessoas, o indivíduo que já tem dificuldades ortopédicas ou desafios ortopédicos, ele vai ter que ter uma consideração diferente quando a gente for fazer o exercício aeróbico que ele precisa. Ele não pode fazer igual todas as outras pessoas. Por quê? Porque está contemplando a fisiologia. Quando a gente vai para a ortopedia, tudo muda, tudo muda. Agora, quando a gente vai pensar na ortopedia e vai pensar agora nas estruturas, a gente falou um pouco da história do exercício aeróbico, que trouxe a popularização do exercício em si, o que já é um grande benefício para o mundo inteiro, né? Então, teve as consequências? Teve. Mas o benefício foi enorme. Não temos como negar isso. A realidade hoje de que todo ser humano precisa fazer exercício para se manter saudável já está aceita no mundo inteiro. Porém, novamente, a fisiologia sendo o carro-chefe de toda essa história. Aí vem a história do treinamento resistido, que lá atrás, antes de 1800, até a época dos romanos, lá dos circos romanos, quando eles arremessavam pedra, e já existia a resistência para a construção do corpo humano. Então já se usava treinamento resistido. E o treinamento resistido com aparelhos, não só com barra, halteres, mas com aparelhos e polias, ele se tornou uma realidade e popular na fisioterapia antes do que o treinamento desportivo dos atletas. Então vejam que interessante, gente, a fisioterapia prescreve exercício, porque não existe uma profissão dona de exercício. Cada um prescreve exercício de acordo com o escopo de prática profissional da função do indivíduo, onde ele se encontra naquele momento. Quando a função está muito debilitada, ele tem que estar na mão do fisioterapeuta. Quando ele tem alta da fisioterapia, ele vem para o profissional de educação física, para o personal trainer, e é isso que a gente vai abordar nesse intensivo. Como você vai trabalhar com o paciente que saiu da fisio, já está restaurada a função? Como que você vai manter essa função daqui para frente sem piorar e mandar ele de volta para a fisioterapia? Mas a realidade é que os exercícios na fisioterapia existem há muito tempo. Os equipamentos, que a gente pode até chamar equipamentos de musculação, os equipamentos resistidos, existem na fisioterapia desde 1900, que foi aqui. 1900, ele desenvolveu o primeiro CAM praticamente no equipamento resistido e era usado na fisioterapia. Mas aí, saindo da fisioterapia, entra a história também lá pelos final de 1960, junto com o Dr. Cooper, Arthur Jones. E Arthur Jones tem uma história muito interessante, porque ele não era médico, mas ele era um autodidata que estudou medicina por conta. E amando o corpo humano como ele amou e entendendo o corpo humano como ele entendeu, ele começou, e entendendo de exercício e amando se exercitar, usando barras e halteres, ele começou a pensar, há de ter uma maneira melhor de fazer isso. Porque a gente tem 8 exercícios para peito num dia de peito, ou 6, não sei quantos vocês usam, mas existem 6, 7, 8 na biblioteca de exercícios para peitoral. Esses 6, 7, 8 exercícios que existem, eles existem para que você consiga, de certa forma, fadigar diferentes fibras musculares e precisa de um estímulo diferente. E ele começou a entender, caramba, se o estímulo for um só e eu conseguir cobrir todas as fibras, a gente não precisa de tantos exercícios. E aí ele foi e criou a Nautilus, a primeira linha de equipamentos de musculação que tomou conta do mundo. Foi extremamente famosa, a ponto de as academias com equipamentos de musculação se chamavam Centro Nautilus, não tinha nome naquela época. E ele se tornou muito famoso
e a popularização do treinamento resistido para a manutenção da saúde musculoesquelética também começou a se tornar popular, porque ele pensou, se a gente pode usar isso na reabilitação, por que não melhorar e usar isso para a manutenção da saúde? Isso aqui, os equipamentos. E aí nasceram as academias no mundo inteiro. Então aqui começou lá no Centro Nautilus, nos Estados Unidos, começaram a se tornar famosos. E aqui no Brasil, lá em mais ou menos na década de 80, quando as companhias atléticas abriram, as runners abriram. Naquela época, acho que a Biorritmo também começou a existir. Mas foi lá no começo da década de 80 que se tornou popular as academias. Claro, já tinha academia no Brasil? Antes tinha. Mas foi no governo Collor, quando o dólar foi para um, que acho que muitos de vocês não eram nem nascidos, que a popularização de trazer equipamentos dos Estados Unidos se tornou viável e as grandes academias nasceram no Brasil. E aí então a popularização não só do exercício aeróbico, mas do treinamento resistido se tornou uma realidade no nosso país. Mas a história da ciência do treinamento resistido é o que vai trazer a relevância para o que a gente vai tratar nesse intensivo do personal trainer na ortopedia. Porque aqui começa, assim como o Dr. Cooper no aeróbico, e toda a história da publicação e da ciência e das pesquisas voltadas para a fisiologia do exercício se tornaram muito fortes no final da década de 60, na década de 80 e 90, os estudos, a ciência e as pesquisas na área do exercício resistido e treinamento de força se tornaram grandes, cresceram no mundo inteiro e se tornaram populares. E naquela época, através do Kramer Fleck, Verkhoshansky, mas foi no meado de 80, depois do aeróbico. E vejam que os estudos naquela época, usando resistência e treinamento resistido, ele era voltado para atleta. Eles usavam atletas para fazer as pesquisas. E todos os estudos daquela época foram feitos dentro do treinamento desportivo, trabalhando com atletas. De novo, da época de 80, 90. Então a gente teve nossa influência da ciência que baseia a nossa prática profissional, aonde a gente aprendeu tudo que a gente aprendeu lá atrás, a base de tudo, a fundamentação que permeou tudo que a gente faz hoje, veio do treinamento esportivo. Tudo que a gente aprendeu de resistência veio do treinamento resistido e do Cooper dentro do treinamento aeróbico. É óbvio que evoluiu disso. Mas a base, a fundamentação é a mesma. E isso tem muita relevância, gente. Por quê? Porque a gente aprendeu que o estímulo e a intensidade que a gente vai gerar, ela vem de séries, repetições e carga. De novo, lá do treinamento desportivo. Não é errado isso. A gente precisa ter essa fundamentação. Mas a gente estava falando de atletas. E aí, quando a gente pensa que os princípios que a gente hoje aplica para todas as pessoas que vêm trabalhar com a gente, a Dona Maria, a Lourdes, o Leonardo e o seu José, todos eles, aquilo que está por trás, que permeia, que faz a gente tomar decisão, veio do treinamento desportivo, veio dos atletas, veio dos princípios do treinamento desportivo. Vocês lembram quais eram eles? Então vamos lembrar rapidinho aqui, porque todos vocês estudaram isso na faculdade. Mas vamos rever aqui rapidinho. Existem 3 grandes grupos de princípios que nos dão a diretriz de trabalho para a gente trabalhar no exercício, ia falar no treinamento esportivo, mas não é, no exercício no geral, na prescrição do exercício geral. O primeiro dele é o princípio da individualidade biológica. O segundo, o princípio da adaptação. O terceiro, o princípio da sobrecarga. E no princípio da sobrecarga, a gente vai ver que tem a continuidade, a reversibilidade, a progressividade, a especificidade e a variabilidade. O princípio preste atenção, parem tudo que vocês estão fazendo e preste atenção nisso. Eu falei no começo dessa aula sobre a individualidade biológica, né? E quando eu coloquei para vocês a imagem da Dona Maria, da Lourdes, do seu José e do Leonardo, e coloquei as 4 eles fazendo um agachamento e a gente com a ideia, vou prescrever o agachamento para essas 4 pessoas diferentes.
E eu coloquei para vocês a realidade de que para a nossa ideia da individualidade biológica não transfere para a individualidade estrutural deles, porque a gente dá para eles as mesmas diretrizes. Não deixe o joelho passar na frente do dedão do pé. Não faça a báscula, não faça a retroversão. Não rode a pelve. E mantenha a coluna reta durante o agachamento. Então, essas diretrizes que a gente ensina a pessoa a fazer o agachamento, elas são iguais para todos os 4. Está respeitando a individualidade biológica? Preste atenção. Vamos ver o que é a individualidade biológica. Eu peguei isso do livro do Tubino, que diz que a individualidade biológica é o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais entre si. Tá bom, tem DNA diferente, são pessoas diferentes, não tem ninguém igual. Perfeito. Aí a gente vai ver que o princípio também, tirado de lá, apresenta o princípio da individualidade biológica, apresenta que não existem indivíduos exatamente iguais. E em função disso, preste atenção, o treinamento deve ser individualizadamente prescrito para cada praticante. Todos vocês concordam com isso. Aliás, a gente está falando com personal trainers. Então, o treinamento deve ser individualizado para cada praticante. Tá certo? Tá certo. A dose de genética mais as vivências físicas do cotidiano fazem com que as pessoas apresentem diferenças físicas, antropométricas, bioquímicas, fisiológicas e funcionais. Então, a genética e a vivência do dia a dia vão fazer com que cada pessoa sejam diferentes. Veja que interessante. Químicas, bioquímicas e fisiológicas e funcionais, todas cobertas pela fisiologia do exercício. Mas as variedades antropométricas, essas ainda não foram abordadas. Então, dessa forma, essas pessoas não respondem exatamente da mesma forma à carga do treinamento. Preste atenção. Eles só estão colocando como estímulo a carga. E o princípio da individualidade biológica diz que as pessoas não respondem exatamente igual. Então é uma resposta ao estímulo, não uma mudança no próprio estímulo mecânico. Portanto, a sobrecarga de treino deve ser individualizada e prescrita a partir do conhecimento de alguns aspectos fisiológicos, biomecânicos, está falando biomecânica aqui, e antropométricos de cada praticante. Mas só estão indicando a carga, sobrecarga de treino. Então, tudo aqui está voltado à carga, número de séries e repetição como sendo o estímulo. Agora, o princípio da adaptação. O princípio da adaptação nos diz que, a partir do estímulo que você coloca, se você coloca o estímulo um pouco maior do que está acostumado, existe uma adaptação que vai acontecer. E o princípio da sobrecarga? O princípio da sobrecarga nos diz que a gente tem uma resposta a uma aplicação de carga de trabalho e que a gente visa a homeostase, etc, etc. E que esse princípio da sobrecarga nos diz que é preciso que haja continuidade. O que quer dizer isso? Tem que continuar fazendo. Tem que continuar fazendo por quê? Por causa do princípio da reversibilidade, que se você não continuar fazendo, você perde aquilo que você ganhou. Progressividade, precisa ser progressivo, precisa ser sempre um pouquinho mais, até um certo ponto. Vamos estudar isso mais para frente. E a variabilidade precisa mudar um pouco, não pode ser sempre o mesmo, porque senão se acostuma. Especificidade, precisa ser específico para aquilo que você vai querer fazer. Muito temos para falar sobre tudo isso. E daí a periodização, que é a organização do estímulo. E foi assim que a gente aprendeu sobre a prescrição de exercício. A gente aprendeu a calcular o número de séries, repetições e carga através da periodização, para a gente entender qual é a intensidade, e a gente prescreve o exercício para a maioria ou para todas as pessoas que vêm treinar com a gente com isso em mente. Porém, quando você faz tudo certo, seguindo todos os princípios do treinamento esportivo, fazendo a variabilidade, progressão, periodização, tudo certinho, e a pessoa chega com dor, ou ela tem dor quando está fazendo um exercício, ou ela teve alta da fisioterapia e ela apresenta uma estrutura que exige um cuidado diferente. Vejam, gente,
Os princípios do treinamento desportivo não contemplam você trabalhar com um joelho que tem osteoartrose, ou com um quadril que está com uma lesão labial, ou estão com impacto femoroacetabular. Eles vão fazer fisioterapia e vai sair da dor. Mas se o médico escolher um tratamento conservador que não vai ter cirurgia, e ele fez a fisioterapia e já voltou à função normal, e ele vem treinar com você agora, o lábio ainda está lesionado. A osteoartrose continua presente no joelho dele. A gente vai tratar ele como se tivesse um joelho normal, mas o treinamento desportivo, os princípios que a gente aprendeu, e isso vale para tudo. Todas as metodologias de trabalho utilizam por trás a ideia do treinamento desportivo. Então existe um contínuo da função onde a estrutura não é a mesma durante a vida inteira. E nós não podemos prescrever o exercício imaginando que lá dentro está tudo perfeito. Porque existe uma diferença quando eu estou trabalhando com um joelho assim e quando eu estou trabalhando com um joelho assim. Ou quando um quadril que está assim. E essa diferença não é simplesmente não flexione o quadril perto de 90 graus ou elimine esse exercício porque esse exercício faz mal. Essa não é a solução, gente. Veja que interessante. A história do exercício nos mostra que a gente foi ensinado dentro de um modelo, independente da metodologia que você usa. O modelo de séries e repetições veio do treinamento desportivo. E esse modelo originado do treinamento esportivo não contempla as alterações ortopédicas individuais. Por isso, esse intensivo vai ser muito importante para você. Depois dessa viagem no túnel do tempo, que foi essa história do exercício no mundo, fica bem claro para todos nós que a evolução da prescrição do exercício veio do treinamento desportivo. Independente da metodologia, estamos sempre voltando para a contagem de séries e repetições e carga como forma de entender a intensidade. As principais pesquisas que respaldam nossa atuação profissional foram desenvolvidas com atletas, ou seja, pessoas que são expoentes, têm alta tolerância, alta habilidade e que apresentam resultados muito acima da média da população. Mas quando paramos para pensar que é esse modelo baseado na performance esportiva, esse mesmo modelo desenvolvido com pesquisas feitas com atletas, que aplicamos para pessoas comuns como a Dona Maria, a Lourdes, e para a maioria dos nossos clientes que atendemos, alguma coisa está errada, você não concorda? Já passou da hora da gente revisitar e questionar esses fundamentos que a gente vem repetindo sem pensar. No nosso próximo encontro preparatório do intensivo do personal trainer na ortopedia, eu quero falar com vocês sobre evidências, sobre as pesquisas, sobre como a gente respalda a nossa decisão, a nossa prática profissional nas pesquisas e quanto isso nos dá segurança e diretrizes, mas por outro lado pode colocar nossos clientes mais fragilizados em risco. E eu vou explicar por quê no próximo encontro. Mas antes de me despedir, eu gostaria de dar um recado rapidinho para você. Recomende essa aula para os seus colegas. Recomende o intensivo para outros personal trainers que você conhece. No descritivo desse vídeo tem um link aqui embaixo, basta compartilhar. Para quem não sabe ainda, o intensivo do personal trainer na ortopedia é composto por 5 aulas, cada uma delas com cerca de 1 hora de duração. Essa aula que você acabou de assistir é apenas um conteúdo preparatório, porque eu quero que você já comece o intensivo pronto, aquecido. Durante o intensivo, vamos percorrer juntos um caminho didático, começando do mais simples em direção ao mais avançado. E no final do intensivo, eu quero que você tenha uma visão ampliada sobre a prescrição de exercício para pessoas com dor e limitação. E como que você, personal trainer, pode se especializar para atender esse nicho tão rentável em maior crescimento na nossa área, que é a prescrição do exercício na pós-reabilitação. Eu também preciso lembrar você que apenas os profissionais inscritos vão ter acesso a esse conteúdo. Por isso, caso por algum motivo você ainda não está inscrito, vai lá, aproveita o mesmo link aqui na descrição do vídeo e se inscreva grátis agora mesmo. Vamos seguir juntos essa jornada que é linda. Até a próxima aula.